Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição em Mente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura de amor, dando continuidade às 12 leituras desse mês, só falando sobre o tema amor. Hoje vou trazer sobre novo amor, né? Quem deseja saber se tem alguém novo chegando, né? Se tem alguém já na sua energia, ou sobre alguém que você tenha conhecido agora. Esse novo amor, eu vou tirar as energias do que está acontecendo agora, na energia atual, quais são os desafios, qual é a energia dessa pessoa, né, desse novo amor, o que você pode fazer, né, para abrir o seu coração a essa oportunidade e um conselho espiritual por os próximos 3 meses, tá bom? A mensagem inicial que saiu foi essa aqui. Primeiro esse símbolo, né, do Yin e Yang. E aí eu queria falar uma coisa que eu sempre sinto quando vejo essa imagem, sobre equilíbrio, né? Inclusive a carta fala sobre equilíbrio. Quando estamos equilibrados na nossa energia, e isso não tem a ver com gênero, quando eu sei lidar com o meu yang, que é aquela energia de ação, de fazer as coisas acontecerem, né? De ir em busca do sustento, do estudo, né? De ganhar o dinheiro para pagar as contas, isso é uma energia yang. Quando eu falo da energia yin, é aquela energia mais passiva, mais nutridora, que acolhe, que cuida, né? É uma energia mais feminina, sem falar de gênero, falando da energia. E é quando eu tenho isso equilibrado em mim, eu sou uma mulher e tenho todas essas duas energias equilibradas em mim, eu consigo então atrair alguém equilibrado. Então, por isso que a gente sempre fala que o nosso foco de crescimento, de entendimento, de autoconhecimento é nosso. Quando eu trabalho nessas questões, em vez de trabalhar naquilo que está chegando, de ir, vamos dizer assim, em busca de um amor e trabalho esse amor em mim, eu na verdade estou fazendo a melhor coisa que eu poderia. Trabalhar na minha energia, na minha vida, naquilo que eu tenho um pouco mais de controle, né? Que a vida do outro a gente não tem controle, para que eu atraia, sem precisar ir atrás, de alguém compatível. Que imagina, você tentando encontrar uma pessoa durante uma balada, né? Durante um samba, durante um evento, você vai ter que encontrar essa pessoa. Quando você está equilibrada na sua energia, você acaba atraindo uma pessoa compatível. E essa é a ideia. A ideia é que você trabalhe em si, que você cresça, se aprimore, né? Que você vislumbre na sua vida e conquiste tudo aquilo que você tem de sonho. E essa energia vai atrair então alguém que esteja nessa mesma vibração, né, que você, para que de alguma forma vocês sejam compatíveis no se doar, no receber, né? Essa reciprocidade dessa dança que é a relação, né? Aqui fala sobre equilíbrio, essa mensagem inicial, né? Por isso que tem essa energia yang, fala sobre amar não é sempre concordar. Às vezes é apoiar, mas também é sobre desafiar. Então olha que interessante, quando a gente não está equilibrado no nosso amor próprio, nesse nosso entendimento sobre o nosso valor, a gente faz tudo pelo outro, tudo absolutamente, até concordar naquilo que não deveríamos, para mostrar para a pessoa que ela está errada naquilo, né? Tipo, eu amo você, mas eu não concordo com o que você está fazendo agora não. E aí você vai levar um outro ponto de vista, você não vai mudar a vida do outro. O outro só muda se aquilo que estiver acontecendo, de alguma forma, né, trouxer alguma dor. Fora isso, caiu aqui a carta, só um minuto. Fora isso, o que eu posso fazer é falar a minha opinião quando eu for perguntada, né, porque tem gente que confunde ser sincero, né, do que ser sem noção, agressivo, né, que vem falar sobre coisas que a gente não pediu opinião. Não nesse sentido, né? Se a pessoa divide uma coisa com você, compartilha, que você pode, às vezes, dar uma nova visão para a pessoa, isso é apoiar e, às vezes, né, trazer uma nova visão de, olha, talvez não seja por esse caminho, né? E aí a pessoa, se achar que deve, ela vai implementar isso. Então, apoiar e desafiar é trazer questões que talvez o outro não esteja enxergando, né? Mas a nós cabe somente isso. E manter o equilíbrio, né, da gente, né, do que a gente entende como amor. Eu vou tirar esse oráculo aqui para a gente ver a energia dessa leitura, de quem está aqui à espera de um novo amor, e tem informações sobre o novo amor. O que vai sair aqui? Sobre essas pessoas que estão nesse vídeo querendo saber sobre o novo amor. Essa carta número 18, ela fala sobre
uma, uma ansiedade, né? Uma angústia ali, algo que de alguma forma não está trazendo, né? Completude. Ela está ali triste, desolada, né? E essa energia fala muito com o que a gente estava falando no início, de equilibrar as nossas energias. Imagina se eu estou aqui nessa tristeza, esperando que algo de fora, algo externo venha me trazer um contentamento, alegria, né? Uma luz na minha vida. Isso não vai acontecer. E se acontecer, a outra pessoa vai estar próxima de você com essa mesma energia, né? E não é uma energia boa para a gente se relacionar. Então eu preciso cuidar de mim e daquilo que me causa ansiedade, me causa tristeza, de procurar ajuda médica se necessário for, né, de procurar uma terapia, porque isso é preciso ser curado por mim. Eu sei das minhas mazelas, eu sei daquilo que, né, que machuca o meu pé. E aí, eu sabendo disso, eu me coloco em relações e situações que estão equilibradas para mim. E aí, se chega alguém desavisado, entre aspas, que está desequilibrado nisso, essa pessoa pode até chegar e entrar na minha vida, mas ela não permanece, porque eu já estou bem em mim. Então, quando eu entendo isso, eu começo a não só trabalhar nas minhas questões, mas entender que tudo que vem até mim é atraída pela minha energia, é atraída para alguma lição, né? E se essa coisa está desequilibrada, em vez de tentar consertar o outro, eu tenho que olhar para mim. Por que eu estou assim, atraindo esse tipo de gente, né? Vamos lá para começar a leitura aqui agora. Eu vou tirar 3 cartas do tarô Vidente da Luz, para a gente saber qual é a energia, né, disponível, qual é a energia atual de quem está procurando agora o novo amor. Qual é a energia atual dessa pessoa que está no vídeo à procura de um amor? 3 cartas. A carta 8 de espadas. Carta do Sol. 8 de copas. Fundo do deck, a carta 2 de paus. Vou tirar agora mais 3 cartas do Rider-Waite. Essa carta aqui, ela tem como se fosse assim, a interpretação inversa, né? Eu não costumo tirar, mas desse baralho eu gosto de deixar. Então, as cartas que saírem invertidas eu vou aceitar assim, tá? Só pra você saber. Vamos lá para saber qual é a energia atual dessa pessoa que está à procura de um amor. Primeira carta, 4 de espadas. O enforcado. Essa saiu invertida, né? Cavaleiro de ouros. Fundo do deck, mais uma invertida, 5 de espadas. O que você não está entendendo agora, nesse momento, é que é necessário um planejamento, né? Ou você já está fazendo isso, ou é necessária essa energia, né? De planejar, de você olhar lá para fora e pensar para qual direção você quer seguir. O que agora faz sentido na sua história? O que é uma verdade para você que você quer, né? Ir em busca, né? E aqui, essa carta, junto dessa 2 de paus, ela vem falar sobre o remorso. Aqui, às vezes, as pessoas estão paradas, não é planejando, é por conta de uma dor, é por conta de coisas que trazem, né, de arrependimento, de outras situações, de outras relações, do passado, do que viveu. Então, eu fico aqui parada, não por planejamento, mas eu fico parada porque eu tenho coisas a lidar dentro de mim. Olha que interessante. Tem gente que fala assim, ah, poxa, eu já tive muitas dores no amor e agora eu não quero amar de novo, né? Então vou ficar aqui, se o universo quiser, ele que traga uma pessoa. Não funciona dessa maneira. Você precisa ir atrás daquilo que você quer. Você precisa se consertar. Você precisa cuidar de si, cuidar daquilo que te machuca. É você, né? Aí você fala assim, poxa, mas eu não sei fazer isso, mas tem gente que pode te ajudar, né? Os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, os terapeutas holísticos, pessoas que estão disponíveis, estudando para isso, né? Para te ajudar nesse equilíbrio. Então, quando você se cura, você entende que está aqui
não é um planejamento, é uma prisão. Porque você está aqui porque você tem medo de ir lá para fora. E se a gente entender que as lições que vieram para a gente antes, né, desse momento agora, que significou às vezes dor, né, feridas, elas precisam ser curadas para que eu continue a poder viver, eu continue a poder ir lá para fora, vamos dizer assim, encarar esse mundo sem medo, porque eu sei que se algo sair fora do que eu espero, eu já sei me consertar, eu já sei cuidar de mim, das minhas ansiedades, eu sei equilibrar as minhas energias, eu não dependo do outro para fazer isso, né? E aí eu evito aquela frase clichê de que eu já fui machucada no amor, agora não vou amar mais ninguém. Você que sofre com isso, você que fica aqui isolada, vendo a vida passar lá fora sem você experimentar dela, né? Então que essas dores, que esse remorso, que esse desequilíbrio, que você libere esse perdão caso seja isso que esteja te prendendo, entendendo que tudo que vem pra gente traz uma lição, um aprendizado. Quando você entende e compreende isso, você percebe que o outro, ele não trouxe nada que estava errado. Ele trouxe aquilo que talvez você não percebesse, não entendesse, para você curar em você, né, como padrões. Olha como é que a pessoa se encontra, né? Esse 8 de espadas, ele fala muito sobre uma limitação. A pessoa tá ali amarrada, né? Só que detalhe, ela tá amarrada aqui, só que na verdade isso é só um reflexo da mente, porque ela tá aqui, ó, completamente desimpedida de sair desse momento, né? De sair dessa situação que angustia. É como uma prisão mental que eu falei aqui no início, por conta de aqui, linda, né? Não é um planejamento, você tá aprisionado. Por quê? Por conta de dores passadas que você não liberou perdão, que você ainda traz de remorso, né? Que são, eu me arrependi de ter valorizado aquela pessoa, mas você não sabia. Aquele momento que você se relacionou e que tudo aquilo aconteceu foi com a sua capacidade e maturidade daquele momento de enxergar aquilo. Por isso talvez hoje você veja as coisas diferentes. Então não se culpe, não fique aprisionado achando que você faz escolhas erradas. Naquele momento isso foi o que aconteceu, mas não é uma coisa que você pode, vamos dizer assim, determinar para a sua vida, como se você fosse essa pessoa. Não, isso foi um momento, um erro, um tropeço. E você está livre agora, né? Se liberte dessa prisão mental, entendendo que as escolhas foram feitas e que você agora é essa pessoa apesar dessas dores, né? E o que te cabe agora é consertar. Aqui fala sobre uma necessidade talvez de descanso, para você se renovar, né? Para você digerir tudo isso que aconteceu, né? Se você se sente assim aprisionado por conta de coisas do passado, agora você pode descansar, entendendo que essa paz interior é você que se dá, é você que se cuida dessa ansiedade e desse tormento que deixaram. Deixaram por quê? Porque naquele momento você se abriu uma possibilidade, que poderia ter sido feliz ou triste, e foi feliz num determinado momento e foi triste em outro. E quando você descobriu que era triste, você saiu da relação. Só isso já é um ponto para você. Você conseguiu sair da relação. E isso não determina que as novas escolhas serão assim, né? Quando você entende isso e percebe, você então descansa, né? Você então se dá essa paz, entendendo que essa paz interior ela é importante para você ir, continuar seguindo em frente, né? A carta do Sol, ela é uma carta maravilhosa, ela traz clareza, ela traz vitalidade, felicidade, ela ilumina tudo aquilo que você não está conseguindo enxergar. Então esses momentos de trevas, de dores do passado vão ficar para trás, porque agora você sabe enxergar as coisas por um novo ângulo. E isso mudou completamente a forma de você ver tudo, né? De talvez você se via como vítima, agora você não se vê mais, entendendo que eu sei que eu fui machucada. Eu fui a pessoa machucada, mas quando eu pego as minhas trouxinhas e saio dessa relação, desse lugar que não é para mim, eu me deixo, vamos dizer assim, eu me coloco, eu sei me tirar e me colocar de lugares confortáveis que são para mim. E aí, isso vai me trazer felicidade e alegria, porque isso depende somente de mim. Se o outro for embora, ele não leva mais, porque esse aprendizado que ficou, que é meu. Então, se cada pessoa traz e leva o que é dela, o que que fica pra gente? O aprendizado de você se colocar assim diante da vida agora, depois de um grande repouso, né? Você passou por momentos difíceis e agora você enxerga essa possibilidade que você se dá ao enxergar tudo, né? Por um novo ângulo, entendendo que essas pessoas chegaram porque você abriu. E aí, depois de analisar, percebeu que não era, né, a pessoa ideal para você. Isso é maturidade. Não é não se envolver.
Não é deixar de viver. Isso não é maturidade. Isso é isolamento e uma forma de autocuidado que você se cuida sim, mas você também não tem vida, não tem crescimento, né? Se a gente cresce na troca, que a pessoa que evita viver por conta dos medos que passou lá atrás, ela também deixa de crescer, porque há muito crescimento nessa troca, né? E aí, essa carta 3 de copas, ela fala sobre uma celebração, né? Sobre parcerias e alegrias que você vai viver ainda na sua vida, por conta desse aprendizado que você teve, né? Tudo que você entendeu, vislumbrou, digeriu, né? E que ficou depois de tudo. Por quê? Porque as ilusões e né? essa coisa ruim, né? O egoísmo, tudo que você viveu, talvez falta de compromisso com as pessoas que não se dedicaram a você, você agora enxerga que algumas parcerias ficam por mais tempo e que outras não. Outras têm um prazo, como se fosse algo temporário. Essa pessoa vem, me traz a lição, eu aprendo, deixo a pessoa aí e sigo. Com quem? Com quem permanece, com quem nutre, com quem escolhe ficar, né, depois de um desentendimento. São com essas pessoas que a gente fica. E aí eu deixo que as promessas, que tudo que não foi legal, né, essa falta que o outro teve de ser recíproco comigo, eu deixo embora. Porque agora eu sei que eu posso celebrar com quem fica. É com quem fica que eu faço a história. É com quem fica que a gente evolui, né? E às vezes algumas pessoas vão embora. E aí essa sensação de tristeza, que talvez você tenha por conta de alguém que tenha ido, não precisa mais. Você já sabe cuidar de você. Essa pessoa trouxe alguma coisa, mas que não era sua, era dela. E por conta dela e das feridas dela e da verdade dela, ela se vai. E aí fica o quê? Aqui você cuidando daquilo que ficou após essa experiência, né? Então essa foi a primeira leitura. Agora eu quero ver quais são os desafios, né? Quais são, eu vou continuar a tirar o Rider-Waite, vou deixar aqui. Quais são os desafios dessa relação, dessa nova pessoa que está para chegar na sua vida? Então a energia atual, né, é de alguém que entendeu muitas questões, entendeu muito o porquê de alguns obstáculos, porquê de algumas dores, tudo é para lição, né? Você entendeu isso agora. Então agora a gente vai ver quais são os desafios, né, que esse novo amor vai trazer. Vou tirar aqui 3 cartas. A carta 8 de paus. Oito de ouros. Carta 888. E a carta da lua. No fundo do deck, a carta da morte. O que acontece? Essa carta 8 de paus, ela fala muito para mim sobre aqui vou botar pertinho, sobre uma energia de movimento, né? Aquilo que vai acontecer de uma forma mais rápida por meio de uma comunicação, né? Então o que a gente está falando são os desafios agora. Há um desafio aqui, talvez de aprender a se comunicar, talvez de falar a sua verdade, né? De você compreender que a necessidade de você talvez ter um movimento, né, de ir atrás. Então o desafio aqui ou é de alguém chegar até você por meio desse movimento, ou esse desafio é de você se movimentar na direção de algo ou alguém, né? A carta 8 de ouros, ela fala sobre, como se fossem ciclos, né? A carta 8 de ouros, ela fala sobre uma dedicação e um aprendizado que você teve durante tudo isso que você passou aqui, que inclusive saiu na mesa, né? De grande aprendizado que você viveu na prática, que você viveu na pele, né? Porque você se colocou aberta. A carta da lua fala sobre a sua intuição. Você aprendeu a ouvir a sua intuição nesse processo. Então, se o desafio saiu essa carta aqui, é para que você então aprenda a respeitar a sua dualidade, vamos dizer assim, a sua luz e a sua sombra, a respeitar aquilo que está dentro do seu corpo. Você fala, estou me sentindo estranho, eu não sei, essa situação está estranha, de você saber interpretar, digerir e ouvir essa voz, né? Depois de grandes processos aqui. E a carta da morte, ela fala sobre essa necessidade que você tem, um desafio de você deixar tudo isso para trás e transformar o seu olhar, e transformar essa forma de ver as relações, porque as coisas que passaram, elas não determinam quem somos.
e nem determina o nosso valor. Então, se o outro for embora, não é porque eu tenho menos valor, é porque é uma questão do outro, né? Então, a necessidade de você olhar para tudo isso de uma nova forma é um desafio, talvez, para você, que fique apegado, né? Vou tirar aqui mais 3 cartas do Rider-Waite. Saiu invertido, Rei de Ouros, a Sacerdotisa, As de Espadas e no fundo do deck a carta 3 de Paus. Aqui, quando a gente fala da carta da morte com 3 de Paus, eu entendo que aqui vai haver uma expansão dessa sua visão, dessa sua transformação. A perspectiva que você tinha de vida vai mudar. Então, os seus desafios é você continuar essa transformação, você continuar a tentar olhar para tudo que você viveu de uma forma diferente, porque isso vai te trazer avanço, progresso, vai te trazer um crescimento aqui, né? Quando a gente faz a interpretação da carta 8 de Paus, com essa carta Rei de Ouros invertida, aqui se há um movimento, se há uma comunicação, talvez aqui haja alguma falta aqui, né? Imagina, se Rei de Ouros é uma pessoa que é consistente, que é confiável, quando você pensa no Rei de Ouros invertido, é uma pessoa egoísta. Então aqui um desafio é como lidar com esse egoísmo quando ele aparecer na sua vida, como, né, nas relações. Como você lidar com aquilo que você entende que o outro às vezes quer ficar com você, mas quer ficar com a ex, né? De relações que a pessoa quer estar com você, mas também quer trabalhar no outro país. Quando você entende que uma pessoa está desequilibrada nessa escolha, essa agilidade, né, esse movimento de entender isso é seu, né? Eu não tenho controle nenhum sobre o que o outro vai fazer na vida, mas eu tenho como me movimentar e agir diante da minha realidade, das minhas escolhas, né? Então, se uma pessoa assim aparece, como eu falei antes, ela não permanece, porque você não vai conseguir mais lidar com alguém egoísta, porque agora você está equilibrada, né? A carta 8 de Ouros, com a sacerdotisa, você entendeu que essa jornada, né, que tudo isso que você viveu foi um grande aprendizado e te trouxe muita sabedoria. A sacerdotisa, ela fala de uma pessoa que tem conhecimento de causa, né, que viveu cada ciclo desse, né, que entendeu a interpretar a sua intuição, que também está aqui na carta da lua. A sacerdotisa, ela não só tem conhecimento, mas ela também é uma pessoa, né, ligada à espiritualidade. Ela sabe entender o que o seu corpo está dizendo, né? Aquilo que a carta da lua também fala de mistério, a sacerdotisa também fala de mistério. Então você entendeu que talvez esses mistérios da vida que a gente não compreenda, eu preciso então aprender a ouvir a minha intuição, porque ela vai me mostrar aquilo que não está sendo mostrado ali, vamos dizer assim, a olho nu, né? E as espadas falam sobre essa clareza, você vai ter essa verdade. Inclusive saiu a carta do sol antes, né? Que você vai ter acesso a uma verdade, né? E aqui se sai como desafio talvez enxergar, né, tudo o que você passou e que talvez você tenha sido condescendente com essas atitudes que te machucaram. Talvez venha uma clareza de que você de alguma forma permitiu essa dor de acontecer. E o que eu trago aqui para você é que você não se puna por isso. Por quê? Porque isso te trouxe aprendizado. A gente não nasce pronto. A gente nasce e vai aprendendo à medida das coisas que vão acontecendo com a gente. E quando eu tenho acesso a isso aqui, eu tenho uma grande vitória, né? Eu decido ser feliz, eu decido entender, ouvir a minha intuição, eu decido cuidar de mim, eu decido fazer movimentos na minha vida que me levem na direção daquilo que eu quero viver. Eu entendo os ciclos que eu passei, aprendi cada conhecimento que me foi trazido, eu absorvi, né? Aprendi a ouvir a minha intuição daquilo que não estava sendo, né, que não estava na mesa, vamos dizer assim, e agora eu tenho total clareza. Então o desafio é você enxergar tudo isso e se dar tempo de vivenciar isso. As pessoas não se dão tempo, elas querem tudo para ontem, né? Às vezes a gente passa anos repetindo condutas e padrões e a gente quer, assim, 2 meses eu estou fazendo já terapia, 2 meses e quero melhorar. Não vai acontecer assim, não é com essa rapidez. Alguns entendimentos e insights sim, mas até que esse novo hábito se torne prática é difícil demais. Eu vou continuar aqui a tirar as cartas do Rider-Waite, vou deixar que já saiu aqui. Vamos lá, agora é a energia desse novo amor, né? Qual é a energia dessa pessoa que está chegando na sua vida, né? Dessa pessoa que você quer que chegue, que se aproxime.
Qual é a energia dessa pessoa que está chegando aí na sua vida, trazendo a oportunidade de um novo amor? 3 cartas. A carta da estrela, a carta do louco, só arcano maior, e a carta do mundo. Gente, de 4, vamos ver o que vai sair no fundo do deck. A carta 10 de espadas. O que é essa pessoa que está chegando, né? Uma pessoa que está seguindo, né, com as suas dores, com as suas lições, uma pessoa que está num grande processo de aprendizado, de entender o poder da sua mente, do quanto às vezes ela detona a gente, né? Do quanto às vezes a nossa mente é que derruba, é que nos sabota. Ela está num processo de grande aprendizado, ela deu as costas para coisas que a machucaram, né? Essa carta 10 de espadas, ela fala sobre uma grande dor, né? Aqui não parece, mas tem decks que ela tá com 10 espadas fincadas nas costas, né? De tudo. E aí só que ela aprendeu a ir. Então, ela não tá mais no chão com as espadas enfiadas, ela aprendeu a seguir. E talvez esteja falando sobre você também, né? Pode estar espelhado aqui, mas estamos tirando energia desse novo amor. É uma pessoa que aprendeu a seguir sem isso, né? A carta 10 de espadas, ela fala sobre um fim doloroso. Talvez ela venha de um fim de uma relação, né? A carta da estrela fala sobre talvez essa pessoa ser um desejo seu, né? Que você fez em oração. Pessoas com essas características, uma pessoa forte, determinada, que tenha fé, que trabalhe a sua fé, né? Que também saiba se colocar na vida com uma certa ingenuidade, com uma certa alegria, como uma criança ou como um louco que se joga numa jornada de braços abertos, sabendo que se algo der errado, ele já sabe, né, consertar e dar uma direção. E aqui, né, o final de um ciclo, né? Essa pessoa, se não chegou ainda, ela vai chegar no final de um ciclo, né? De uma forma bem equilibrada, que tem até figuras, podemos dizer, de geometria sagrada. É uma pessoa que tem todos os chakras aqui de alguma forma equilibrados. E porque ela aprendeu a sair de situações que a machucavam, ela aprendeu a ir embora, né? Mesmo que ela levasse na sua mente vários pensamentos, várias dores, ela aprendeu a ir embora e a se curar fora desse ambiente que a adoecia, né? Vou tirar aqui mais 3 cartas do Rider-Waite sobre a energia dessa pessoa, para depois a gente pedir um conselho final da espiritualidade. Vamos ver aqui mais cartas sobre a energia dessa pessoa que está chegando na sua vida. 3 cartas. A carta do Valete de Paus. A carta invertida, 6 de espadas. A carta do mundo, de novo, embaixo do mundo. É uma grande finalização, um grande encerramento de ciclo. Essa pessoa realmente, né, está finalizando karmas, dores, crenças, padrões, né? Isso está muito forte aqui. Está sentindo completa, então, o que você não vê, né, que ela vai estar cheia de machucados, mas ela vai estar aqui, ó, finalizando um ciclo, né, chegando aqui como se fosse assim na linha de chegada, com méritos, né? Porque ela soube sair dos lugares que a machucavam. No fundo do deck, a carta invertida da morte. Aqui, talvez por muito tempo ela tenha resistido, né, a essas mudanças, tenha ficado estagnada por conta dessas dores, né? A carta Valete de Paus, ela fala, junto aqui da estrela, é um desejo atendido seu, né? Só que essa pessoa, ela vai te trazer, né, novas formas de se relacionar, novas ideias, né? Novas sensações, né? Além de ser uma pessoa de desejo atendido, ela vai vir e vai te fazer ficar curiosa diante da vida, diante assim, de como essa pessoa é tão forte, né? Como essa pessoa passou por tanta coisa e ainda é uma pessoa doce. Ela vai te trazer essa curiosidade, né? Além de ela ser uma pessoa que se joga na vida, né? Que se coloca aberta diante às adversidades, aqui fala de uma incerteza, né? Talvez aqui por muito tempo, é muito difícil, né, a pessoa estar nesse momento e ela ter certeza de qual caminho escolher. Então aqui também fala sobre uma resistência, né, que talvez ela tenha tido dificuldades que ela passou, né, por conta ou de se jogar assim, ou de precisar se jogar assim, né, para que então ela chegasse ao final desse ciclo com a sensação de dever cumprido, que ela fez aquilo que ela precisava. Muito legal.
Eu vou tirar aqui agora uma carta de arcano maior, como conselho da espiritualidade, para a gente finalizar essa leitura. Parece alguém, né? Quais são as características dessa pessoa, né? Uma pessoa forte, que sabe concluir ciclos, né? Que se deu tempo de digerir tudo o que aconteceu. Assim como você, parece uma pessoa parecida com você, forte, determinada, que sabe deixar para trás aquilo que não, né, não tá mais condizente. Sai isso aqui também, eu vou deixar, tá? Saiu a carta do mago e essa carta é do imperador. Carta do imperador com a carta do enforcado. Aqui é uma pessoa que talvez seja mais rígida, né? Uma pessoa abastada, né? Que aprendeu a ver a vida sobre um novo ângulo, né? Um novo aspecto. E isso é a energia da pessoa. Mas aqui eu pedi essas cartas como conselho final. Então, que você seja líder da própria vida, né? Que você avance certa, né? E às vezes, se as pessoas não concordarem, não importa. Você aqui tem que seguir a sua intuição, né? O imperador, ele tem visão, ele tem determinação, ele tem foco. Então, que você coloque essas características nesse novo momento como conselho para que você vá na direção do que você quer realizar, né? E que você saiba que toda vez que você se sentir assim acorrentado, vamos dizer assim, num cenário, né? Imagina, quem quer ficar assim amarrado de cabeça para baixo? Aqui ele tá com correntes, né? Todo cheio de corrente. Mas se você olhar, ele tá tranquilo. Ele não tá com uma imagem, né, desesperada aqui. Porque você já sabe que a cada momento que a vida te trouxer desafios, você já sabe sair deles. Essas dores que você passou nessas cartas que vieram sobre o seu momento, deixaram você entendendo muito sobre a vida. E por mais que tenha sido um preço difícil que você pagou, agora você já sabe sair de situações que, se chegarem te trazendo desafios, você já sabe sair desses desafios. Então, haja como um imperador, seja forte, determinado, focado naquilo que você quer alcançar. Nós podemos amar depois de uma dor, sim, quando eu transformo a minha forma de enxergar as coisas. Quando eu deixo para trás o perdão, deixando que o outro leve consigo aquilo, né, que fez, mas que eu siga também me perdoando, me olhando diferente, porque agora eu sou um imperador e sei aquilo que eu quero. E tudo isso que me trouxe foram as relações anteriores, tá bem? Deixo vocês aqui com essa mensagem. Espero que essa pessoa traga aquela sensação de quero viver de novo, né? E que você possa se jogar assim nessa nova aventura, desse novo amor, de braços abertos. Aberta e fluida a tudo que vier. E forte e determinada para tudo que você não quiser mais viver. Porque agora você sabe do seu poder, tá bem? Deixo um grande beijo para vocês, queridos. Até a próxima.